como é que a gente diminui esses sintomas? Um dos sintomas que as pessoas mais reclamam, um dos sintomas que as pessoas mais estão sofrendo é o fogacho. São os calores noturnos, os calores durante o dia. Como diminuir isso? Através da alimentação. Tá. Bom, os fogachos é a dificuldade que o corpo tem de equilibrar a temperatura corporal, né? Então, quando a mulher está nessa fase, o hormônio que a gente mais sente é a queda do estrogênio. Além de cair progesterona, testosterona, mas estrogênio é o que a gente mais sente. E aí, como que a gente pode aí, né, se a pessoa não está pensando em fazer terapia de reposição hormonal, ou enfim, ainda está avaliando, a gente já começar a incluir na alimentação alimentos que são fontes de fitoestrogênios. O que são alimentos que são fontes de fitoestrógeno ou fitoestrogênio? São alimentos que têm um estrogênio-like, ou seja, um estrogênio parecido com o estrogênio que o nosso corpo produz, porém, ele vem de plantas, ele vem de alimentos. Quais alimentos são esses? A soja, a aveia, o grão de bico, o tofu, o edamame, o inhame. Então, todos esses alimentos são alimentos que são ricos em fitoestrógeno. Então, se o nosso corpo está deixando de produzir esse estrogênio, está diminuindo a produção, uma vez que a gente tem uma alimentação rica nesses hormônios, isso faz com que, claro, ele é muito mais fraco do que um hormônio produzido pelo nosso corpo, mas isso faz com que a gente consiga aí melhorar os sintomas, né? E também, quando a pessoa sofre, como eu falei, com os fogachos, que é a dificuldade que o corpo tem de equilibrar ali a temperatura corporal, ela não pode exagerar na pimenta, nos alimentos condimentados, né, nos alimentos picantes, condimentados. Não pode exagerar na farinha branca, ou melhor, o ideal seria ela reduzir ou cortar farinha branca e açúcar. Quando você fala em farinha branca, é o quê? É o trigo? É o trigo. É o trigo. É o grande vilão da história toda, que é o trigo, minha gente. Que faz bolo, pão, bolachinha, biscoitinho. Tudo, né? Aquilo que a gente gostava lá quando era criança. Massa. A massa tem algo que você pode substituir na massa, pegar uma massa integral, ela é melhor. Na questão da farinha branca, né? Que ela... É que assim, Isa, é difícil porque hoje muitas massas e pães que se dizem integrais, elas são de farinha branca. Só que é uma farinha branca disfarçada. Quando você vai ler o rótulo, está escrito farinha enriquecida com ácido fólico. Gente, isso é farinha branca, tá? Isso é uma farinha disfarçada. A não ser aqueles produtos, pães, massa, que está lá escrito na frente da embalagem, 100% integral. Esses são realmente de farinha integral. Então, a gente pode substituir, mas ainda é uma farinha de trigo, mas a gente pode substituir por uma farinha integral, é melhor. Assim como o arroz branco pelo arroz integral. Ou usar farinhas que não têm glúten. Que o glúten é um alimento que é inflamatório, é um alimento que a gente tem dificuldade de digerir e que tem no trigo, centeio e cevada. Cevada, cervejinha. Contém bastante glúten. Aí fala, nossa, minha barriga está crescendo. Final de semana, toma aquele monte de cervejinha. Barriguinha de chope. Barriguinha de chope, a barriga vai só crescendo. E aí você pode substituir por outros tipos de farinha, como, por exemplo, farinha de aveia, de grão de bico, de coco, de amêndoa, de arroz. Essas são farinhas que não têm glúten. E essas farinhas, as pessoas conseguem encontrar aonde? Porque em supermercado comum, às vezes, é mais difícil de encontrar. Ou então é uma fortuna. Aveia, arroz, você encontra com facilidade e não são tão caras. Mas esses açúcares mais específicos? Não. Aí açúcar é outra coisa. Mas as farinhas em si... Essas outras farinhas, amêndoa, coco, aí tem que ser essas casas de produtos naturais que você acaba encontrando, tá? Que vende a granel. Que vende a granel, exatamente, que vende a granel. Mas, para os fogachos, como eu estava falando, então, diminuir a quantidade de farinha branca, a quantidade de açúcar, porque isso vai dificultar o seu emagrecimento, ou melhor, vai fazer com que você ganhe mais gordura. E a partir do momento que você está com sobrepeso, você já tem uma temperatura do corpo mais elevada. Uma dificuldade em resfriar. Então, isso vai piorar os fogachos, né? A gente pode aí também utilizar, por exemplo, chá de folha de amora,
tá? Que para algumas pessoas super ajuda, para outras, eu vou ser muito sincera, não faz tanta. Se a pessoa tem os fogachos muito exacerbados, tanta diferença, mas ela pode utilizar. Vale a pena tentar. Vale a pena e tentar. A folha de amora, ela não é tão difícil de achar, não. Não. Eu tô vendo muito hoje em dia, eu acho que eu tô prestando mais atenção na amora. Mas não é o saquinho, o chá de saquinho, não, viu, gente? É o chá. Tem que ir nessas casas cerealistas e comprar a folha de amora. A folha de amora mesmo. E pode, como eu falei, tomar gelado, não precisa tomar quente. Sim. Então, a comida também tem que ser uma comida mais fresca, aproveitar agora que está calor. Então, tomar alimentos, comer saladas, verduras ali grelhadinhas, assim, coisas que são mais leves, mais frescas, sucos gelados, chá gelado. Você pode fazer o chá normal, levantou fervura, coloca a erva, espera ali mais um pouco, desliga, deixa abafadinho e depois coloca gelo. Então, isso também ajuda a reduzir o fogacho. E a gente tem outros fitoterápicos, mas aí que são coisas mais específicas, como, por exemplo, o trevo vermelho, a erva de São Cristóvão, que ajudam aí a reduzir, a ser eles são ricos em isoflavonas e ajudam a reduzir os fogachos de maneira natural, sem a pessoa já entrar aí para uma terapia de reposição hormonal.